Olá, boa tarde a todos e a paz do Senhor para todos os meus irmãos. Esse mês de outubro, se comemora a data da Reforma Protestante, dia 31 de outubro. É o mês em que a gente passa a lembrar o que foi a Reforma Protestante. Eu estava aqui pensando, analisando, que a gente dificilmente vê entre as igrejas, as religiões, as denominações, alguma coisa alusiva à reforma protestante. 2%, 2% apenas comemoram ou fazem qualquer evento com respeito à reforma protestante. Por que não se comemora a libertação, né, da, da burguesia, do clero, né, da igreja que dominava, que ditava, que normativava as coisas? Por que as nossas igrejas atuais elas não comemoram? Por que não há um peso? Por que não há uma marcha da reforma protestante? Por que não há um evento de magnitude a favor da reforma protestante? Sabe por quê? É pelo seguinte: a reforma protestante veio por meio de Martinho Lutero, em 1517, quando ele começou a observar que o clero, que o grupo, né, a elite, a diretoria, digamos assim, presidencial da Igreja Católica, começou a vender indulgências, que era nada mais do que o perdão, né, das faltas, o perdão dos pecados, das transgressões. Então vendia-se um papel assinado pelo Papa, que você está livre do pecado, se você quiser lhe dou outro, e aí você pode muito bem pecar, porque você já tem já o perdão na sua mão, então você tem um pagamento do perdão já adiantado. E isso me vem lembrar, sabe o quê? Que não há disciplina mais nas nossas congregações. Não há mais disciplinas. Ou seja, as pessoas são perdoadas, sabe? É amenizados os pecados, o grotesco, os adultérios, os roubos, as mentiras, né? São perdoados pelas as denominações, pelas religiões. Outra coisa também era o nepotismo, que era o quê? Que era a transferência de cargos para familiares, sabe? De pai para filho, de filho, e assim por diante. Então era entregue os cargos de altos escalões, os cargos eram entregues para eles, para os familiares, eram repartidos. Outra coisa também era a venda de cargos dentro da igreja, sabe? Aqueles que almejavam tanto terem um cargo, eles pagavam o cargo. Isso também é interessante, né? Essas duas coisas, né? Acontece no meio das denominações. Elas também praticam a mesma coisa. É aquela briga por função, aquela briga por cargos, é aquela briga por posição, por títulos, fluxogramas, é a briga por filiais, digamos assim, né, que rendem mais, sabe? Igrejas que têm maiores faturamento de dízimos e ofertas e essas planilhas. Então, há uma grande disputa por essas funções, por essas cadeiras, digamos assim. Né? E outra coisa também que acontecia era que na igreja o celibato estava sendo deixado de lado. Ou seja, o casamento estava caindo no esquecimento. O casamento estava sendo esquecido. O casamento não estava tendo mais a sua importância. As pessoas casavam, se separavam, casavam, se separavam, e o clero se separava à vontade e ficava à vontade para se separar. Será que nós não estamos vendo isso também hoje? Nas denominações, nas religiões, nas placas de igrejas, nas que surgem, nas que são antigas e mais velhas, digamos assim? Essa é uma das razões por que não se comemora, não se faz notório a reforma protestante. Por quê? Porque praticam as mesmas coisas, sabe? Só que de forma um pouco mais acobertada, um pouco mais camuflada, camaleônica no meio deles, de outra maneira, diferente, mas é a mesma coisa, sabe?
Martim Lutero lutou contra essa instituição, igreja, em forma de máquina financeira. Então, ele foi perseguido, pregou suas 95 teses, e daí que surgiu então os cinco somente, os cinco solares da Reforma Protestante, que aí quando ele pegou e traduziu a igreja traduziu a Bíblia para o alemão, e ficou mais então fácil o acesso os cristãos à palavra de Deus, e aí passaram então a ler a palavra de Deus. Essa é outra da grande questão, é que hoje nós não lemos a palavra de Deus. A gente quer muito ouvir pregações, a gente quer ver muito ensinamentos, a gente não se interessa de buscar, de perscrutar, de mergulhar, de ir a fundo na palavra de Deus, sabe? A gente não quer ter profundidade na palavra de Deus. A gente deixa que as pessoas venham nos ensinar, e há uma multidão de massa de pessoas evangélicas, gospels, né, que estão nem aí para a busca da palavra de Deus. E hoje, com a mídia, mais ainda, essas disseminações de credo, de religiões, de crenças que foram jogadas aí e encobriram essa malha de teia de mentiras encobrindo a verdade. E a verdade é essa. A verdade é que nós comemoramos, sim. Comemoramos a Reforma Protestante. E hoje, penso eu, que há uma grande necessidade de uma reforma, mas só que as igrejas, elas estão divididas. Elas passaram a se dividir, cada um puxa para si, e outras vão surgindo cada vez mais. Seus líderes vão aí inventando nomes e placas e denominações, né? E em cada esquina há uma igreja com as suas normas, com seus estatutos, com as suas formas de ser, os seus credos, as suas próprias doutrinas, tudo em torno, gravitacionando em torno do ser humano, do homem. E Deus, bom, Deus do céu só observa esse certo comportamento, que nada mais é para que deixe mais claro a apostasia que surge no coração do ser humano. Há uma grande apostasia porque a palavra de Deus foi esquecida. A verdade, o evangelho, a cruz, a santidade, a piedade, tudo isso vai sendo esquecido, vai sendo deixado de lado. A comunhão com o Senhor vai sendo deixado de lado. Então, a razão pela qual as igrejas de hoje não comemoram a Reforma Protestante é porque elas praticam, elas vivem a mesma maneira que viveu a Igreja Católica. Da mesma forma elas estão vivendo. Elas estão praticando. Ou seja, o que gira o mundo das denominações, das religiões, é a máquina financeira. É o lucro. É a busca por poder, por influência política, influência religiosa. É a mesma coisa, as religiões buscam isso. E aí vai para o esquecimento. Mas agora, dia 31 desse mês, nós comemoramos 506 anos de Reforma Protestante. Somente as Escrituras, sola Escritura, somente a graça, sola gratia, solus Christo, somente Cristo, sola fide, somente a fé, e soli Deo gloria, somente glória a Deus. Os cinco solares, os cinco pilares da Reforma Protestante. Nós cremos assim, nós vivemos assim, e nós andamos assim. A Deus seja toda honra, toda glória, todo louvor, e a sua palavra poderosa, que é a única fonte de verdade, de virtude e de salvação para a vida do ser humano. Que Deus abençoe a todos. Amém.